Em 2016, a Arquidiocese de Belo Horizonte criou um novo setor de atuação, o de ação missionária, que abrange 3 áreas principais: vilas e favelas, cidades históricas e Vale do Paraupeba. Cada uma dessas áreas será coordenada por um vigário e é com um deles que nós conversamos hoje no Horizonte Notícia Entrevista. Está aqui conosco o vigário para a ação missionária em vilas e favelas, Padre Wagner Calegário de Souza. Seja muito bem-vindo, Padre Wagner. Obrigado, é uma alegria me encontrar com vocês. Fala um pouquinho da trajetória do senhor aqui na nossa arquidiocese. Eu entrei para o seminário no ano de 2004, período em que Dom Valmor havia sido nomeado. De 2004 até 2011 eu estive no seminário e vivi as experiências pastorais nas realidades que abrangem nossa diocese. Em 2011 fui ordenado diácono estando em Betim, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, e de lá, ordenado num dia, uma semana depois, Dom Valmor disse que vamos permanecer lá e em junho de 2012 sou ordenado padre. Uma semana depois eu sou nomeado para assumir a que seria então a paróquia Bem-aventurada Dulce dos Pobres, que fica no aglomerado da Serra. De lá então cheguei nessa comunidade e tentei desenvolver com eles o trabalho de formá-los e me formar como discípulo, como cristão, escutando a palavra e propagando essa palavra. Daí, então, de 2012 até hoje, estou lá, na paróquia Bem-aventurada Dulce dos Pobres, no aglomerado da Serra. Já é um princípio aí desse trabalho, uma sementinha, né? Vamos falar, então, do Vicariato para a Ação Missionária. O que é esse novo trabalho? Por que ele foi criado? Tenhamos uma visão. Quando olhamos para a Arquidiocese de Belo Horizonte, nós pensamos basicamente nas seguintes realidades: área industrial, cidade, área residencial. Mas foge ao nosso olhar a seguinte realidade: Belo Horizonte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela tem uma grande área rural, ela tem uma grande área histórica e ela tem uma grande área onde habitam pessoas em vilas e favelas, ou os sociologicamente chamados aglomerados. Somente a população dos aglomerados, ela, em Belo Horizonte, a partir dos dados que eu tenho, chega a 508 mil habitantes em toda a arquidiocese. Só o prefeito de Belo Horizonte, ele foi eleito com 628 mil votos. A população em vilas e favelas dentro de Belo Horizonte são 322 mil pessoas. Isso é um número muito significativo que não podemos ignorar. Grande, com certeza. Então, ele foi criado para que essas realidades que são engolidas pela grande cidade tenham um acompanhamento adequado na linguagem específica, no senso que ali existe, na própria espiritualidade e naquilo que marca cada realidade. Claro. Agora, a ação missionária, o Vicariato para a Ação Missionária foi uma ideia surgida lá atrás, na segunda APD, não é isso? E que se concretiza agora, né? Havíamos na segunda APD vislumbrado o seguinte: é necessário termos um olhar específico para essas realidades. E daí começou-se iniciativas onde essas mesmas realidades fossem valorizadas e ajudadas com o devido cuidado. E agora, em 2016, chega-se à conclusão, não. Como as vilas e favelas têm uma característica muito própria, também as cidades históricas e o Vale do Paraupeba. Tem uma dinâmica própria. Por isso, nós vamos criar um setor específico onde atuará destinadamente para essas pessoas, com essas pessoas. Não só para, mas com. Porque aí vem uma outra característica do proclamar a palavra, que não é somente levar alguma coisa, mas conscientizá-los que eles são agentes dessa propagação. É o trabalhar junto, é o incluir essas pessoas. E para isso é necessário que você olhe nos olhos e esteja com as pessoas compreendendo as necessidades delas. Porque eu posso olhar para alguém e achar que ela precisa de algo, mas ela realmente precisa? É somente isso que ela precisa? O que mais eu posso fazer? Entendi. Agora, essas 3 áreas que foram separadas, o senhor explicou um pouquinho aí. É porque há uma grande população nessas regiões, né? Vale do Paraupeba compreenderia a questão da área rural, é isso? Isso.
vilas e favelas, né? Como Isso, a gente já sabe. está pulverizado dentro da grande cidade. E as cidades históricas que nós temos aqui dentro da... Sim. Santa Luzia, Caeté, me parece que Raposos. Sabará. Não podemos esquecer de Sabará. Então, essas cidades que têm uma tradição histórica muito, muito viva. Porém, não podemos deixar com que a tradição histórica se torne um folclore. Elas são a expressão de alguma coisa que nós nutrimos como discípulos de Jesus Cristo. E elas precisam dar corpo e alma à cidade, que tem o seu traço histórico, mas tem outras características que também precisam ser olhadas. Existem vilas e favelas, existe área rural. Sim. Então, esses locais precisam dessa atenção. Com certeza. Agora, o senhor, então, já vem desenvolvendo um trabalho em vilas e favelas desde 2012, como o senhor disse, né? Como é que tem sido esse trabalho? O que é que muda agora com a questão do vicariato? Bom, com a questão do vicariato, o que muda agora nós podemos pensar em produzir mais para o futuro um material específico na linguagem da vila e favela. Nós podemos escrever textos muito bem redigidos, com profundidade muito grande, uma densidade enorme, porém não chegarmos àquelas pessoas que são, em um número muito grande, analfabetos funcionais. Pessoas que vêm da área rural. Muda primeiro a linguagem e a concepção de trabalho. Nós temos um olhar para as vilas e favelas como algum lugar de alguém que somente precisa receber, alguém extremamente carente, pessoas extremamente pobres. E não é isso. Ou um lugar de extrema violência. Também não. Primeiro porque dentro das vilas e favelas, eu digo para você uma experiência simples. Eu já dormi com meu carro na rua, todo aberto, e ninguém nunca encostou a mão. Eu fui para um lugar muito conceituado dentro de Belo Horizonte e aí arrebentaram a minha porta. Essa é uma característica. A segurança lá é muito grande. Não existem só pobres. O que existe, na verdade, é a marginalização social. Se você pensar que existem ruas dentro do aglomerado da Serra que foram abertas em 2007 e até hoje não são mapeadas, isso é muito estranho. A questão de saúde, a própria questão da educação e a vulnerabilidade das relações sociais. Pensamos que inicialmente as pessoas todas são extremamente colaboradoras, mas aquele traço dos condomínios de pessoas que não se importam muito com o que está acontecendo ao lado também lá é muito vivo. E aí o olhar que nós temos é de alguém que necessita de uma ação social. Não ignoremos isso. É necessário sim que nós tenhamos ação sociais lá. Mas lá, antes de tudo, as pessoas precisam compreender-se como capazes de fazer alguma coisa. Isso é completamente diferente. E a dinâmica cristã é essa. Não é dar a alguém alguma coisa, mas ajudá-la a erguer-se na vida, olhar para o horizonte, seguindo a Cristo e olhar para a vida com a dignidade que ela merece. E ter essa mesma dignidade reconhecida. É levar a autoestima, a cidadania aí para essas pessoas. Sim. Que tanto E precisam. a estatura cristã. Sim. O cristão ele é alguém que tem uma estatura própria que o dá, inclusive, condições de inclinar-se em direção a alguém para ajudar a levantar-se. Como é que é o trabalho de evangelização que o senhor já vem desenvolvendo lá, que agora terá essa continuidade aí? Bom, eu tenho plena consciência, conversando com o nosso arcebispo e com os bispos auxiliares, como também os outros vigários episcopais, eu tenho a consciência de que cada vila e favela tem o seu traço e a sua cultura. As nossas vilas e favelas, além das várias mobilidades que tiveram ao longo da história, como, por exemplo, a Cabana, elas criaram características próprias. Então, dentro do aglomerado da Serra, que temos as vilas que lá o compõem, cada uma dessas vilas tem as suas características, tem os seus dramas e temos que lidar com cada uma delas. A perspectiva é, então, chegar o máximo possível dentro das vilas. Ali, compreender quais são as dificuldades e aí, então, vermos o que é possível fazer.
Para isso, hoje, nós fizemos a indicação que está para apreciação do arcebispo de nomeações de alguns diáconos permanentes que chegarão nessas vilas e favelas. Algumas delas, hoje, de 278, nós temos 179 que não têm nenhuma comunidade. Dar atenção a esses locais para que consigamos entrar ali com a ajuda dos agentes de pastoral e começar um trabalho de evangelização com círculos bíblicos, que seja com terço, com visita, com uma presença, que é um grande déficit que nós temos. Porque quando nós pensamos em vilas e favelas, nós pensamos em algum lugar que nós vamos fazer, mas não em algum lugar em que nós vamos viver com essas pessoas. Isso muda a dinâmica. Não dá para atendermos as 278 de imediato. Existem 99 com atuações que podemos chegar até elas, mas nós precisamos, antes de tudo, compreender o que ali existe para então oferecer alguma coisa, ou ver o que é possível ser feito. E estando ali pertinho deles, né? Perto. Lado a lado. Não é um lugar em que nós vamos visitar, mas nós vivemos ali. E aí está a característica. O ministro ordenado, ele deve habitar o lugar onde ele vive, onde ele tem a sua ação pastoral, porque não é um lugar onde ele leva, é onde ele ajuda a semente do verbo a germinar. Tá certo. Joia, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Muito sucesso nesse trabalho aí. Obrigado. Rezem por nós e nos ajudem dentro do possível, porque a proclamação da palavra e o fazer discípulos não é missão do padre ou do bispo, mas de todo cristão. De todos nós, com certeza. Obrigada. Obrigado a você. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.